Poder Constituinte. Esse é o tema da segunda aula do nosso curso, deste primeiro semestre de 2021, enfim, tratando de um assunto que é de fundamental importância para o direito constitucional e para a compreensão do direito em geral. Eu costumo dizer que esta aula sobre poder constituinte, o curso de Direito Constitucional é uma disciplina dogmática, versa sobre o direito positivo, mas essa aula nos permite colocar o direito enquanto norma em contato com o mundo dos fatos, especialmente com o mundo da política, né? E há uma relação entre política e direito, entre poder e direito muito forte, né? Alberto Bobbio escreveu inúmeros trabalhos sobre esse tema e é uma leitura obrigatória sobre esse assunto, né? Um grande justo filósofo italiano já falecido, mas que foi talvez o maior filósofo do direito do século passado. Então, poder constituinte surpreende, né, essa investigação sobre o poder constituinte surpreende exatamente o momento em que o direito vem a se formar, né? Ele surge a partir de uma relação factual, surge de fatos políticos, surge do estabelecimento de um poder e esse poder vai então se manifestar por meio de normas, né? Esse é o objeto desta aula e que, de fato, a meu ver, tem uma importância tal. Eu costumo fazer a metáfora, né? Aqui, se fosse a disciplina de astronomia, estaríamos fotografando no dia de hoje o Big Bang, né? Exatamente, o Big Bang jurídico é a teoria do poder constituinte. E o primeiro tópico dessa aula versa sobre a relação entre supremacia, rigidez e poder constituinte. Na aula passada, falando sobre o constitucionalismo, eu abordei, né, a questão do surgimento das primeiras constituições, conhecidas por esse nome, constituições documentais, né, textos escritos organizados, e que tinham uma característica peculiar, a rigidez. Essa rigidez fazia com que esses documentos não pudessem ser alterados a não ser por um procedimento especial, né? É um pouco trabalhar melhor essas noções. Se nós formos olhar do ponto de vista, quer do ponto de vista lógico, do ponto de vista teórico puramente, mas também do ponto de vista histórico, nós vamos ver que a questão envolvendo a rigidez da Constituição, a sua supremacia hierárquica, ela é um posterius, como diriam os latinos, um posterius em relação à questão do estabelecimento do poder. Ou seja, a discussão sobre o poder constituinte precede a questão da rigidez da Constituição, todas as questões, enfim, atinentes à Constituição. Por quê? Porque a Constituição é produto do poder constituinte. Então essa é a primeira afirmação que vocês devem anotar. A Constituição é um produto do poder constituinte. Vamos então figurar um cenário aqui, ou num Estado que está se tornando soberano, independente, por exemplo, nas guerras coloniais aconteceu muito isso, o Estado que já existia como sociedade política, mas era uma colônia, tinha lá um status com mais autonomia ou menos, mas que pretende obter a sua soberania. Ou quando isso está acontecendo, ou mesmo quando um Estado já existente, como era o Brasil antes de 88, evidentemente já um Estado soberano, mas que resolve se reorganizar completamente a partir de uma nova ideia de direito. Quer numa hipótese, quer noutra, um Estado pré-existente de fato, um Estado que pela primeira vez na história vai se transformar numa sociedade política dotada de soberania, quer numa hipótese, quer noutra, nós temos uma questão de poder, uma questão de afirmação de um poder, até que num determinado momento um grupo de pessoas, enfim, a sociedade, representando a sociedade como um todo, estabelece que, olha, temos um novo Estado, um Estado soberano, nós somos os governantes momentâneos e queremos organizar esse Estado. Então aí nós temos a ideia de um poder supremo que se afirma nesse momento, a questão da titularidade desse poder, quem é o agente desse poder, quem é o seu veículo, isso tudo nós vamos ver nessa aula, mas o fato é que se afirma um poder que pretende estabelecer instituições, por meio de normas. Desde que o movimento constitucionalista, desde que o constitucionalismo se afirmou, essa é a característica do constitucionalismo. O constitucionalismo é um movimento histórico, um movimento jurídico-político que pretende atribuir constituições
aos estados, constituições com duas características formais que eu destaquei bem: a organicidade, a documentalidade e a rigidez. A documentalidade, porque enfim se trata de uma constituição ato, substituindo as antigas constituições costumeiras, né, que existiam e não tinham sequer esse nome. As leis de natureza constitucional, sobre matéria constitucional, que existiam já precedentemente desde a antiguidade. Então o que se pretende agora é a criação de atos constitucionais conscientes, planejados, organizados. Documentos constitucionais, portanto, aparecem. E a ideia é de que esses documentos eram obra de um poder superior. Portanto, a supremacia do poder constituinte é o primeiro fato importante. O poder constituinte se afirma como o poder dos poderes. Olha, há um novo Estado, uma nova organização. Todos os poderes que existiam antes, que eram poderes constituídos do Estado, tal qual organizado anteriormente, ou do Estado metrópole, esses poderes não mandam mais, não tem mais enfim, condições de dar ordens aqui. E aí, esse novo poder se intitula como sendo o poder soberano, o poder mais elevado. Se ele tem condições políticas, condições factuais de se afirmar como poder soberano, poder mais elevado, ele pode estabelecer então a relação hierárquica. Ele diz, olha, o poder supremo dentro do Estado é este que vai elaborar aqui a Constituição. A partir dali, essa Constituição criará poderes constituídos e esses poderes então vão ter a oportunidade de exercer as suas funções, mas são poderes subalternos em relação ao poder constituinte. Então, nesse momento de organização do Estado, a afirmação de um poder supremo, e esse poder é o poder mais elevado, e esta supremacia política é transferida do ponto de vista jurídico à sua obra jurídica, que é a Constituição. Portanto, a Constituição herda a supremacia do poder político supremo, que é o poder constituinte. Da supremacia do poder constituinte passamos à supremacia da Constituição. E ela se expressa primeiramente por meio da rigidez. Então a rigidez é uma consequência da supremacia hierárquica da Constituição, que por sua vez está radicada na supremacia do poder constituinte. O poder constituinte se afirma como um poder político supremo. Este é o primeiro momento, o momento factual. A partir daí, esse poder elabora uma Constituição, esta Constituição tem supremacia hierárquica, porque é obra de um poder que é superior aos demais, que são poderes constituídos, e a partir daí, esses poderes constituídos vão estar subordinados a essa Constituição. Portanto, eles não podem, por meio de um processo legislativo ordinário, poder legislativo constituído, não pode alterar a Constituição como faz uma lei ordinária. A Constituição, entretanto, é consciente de que ela precisa de revisões. Estabelece, portanto, um procedimento especial de alteração. Esta é a lógica. Primeiro, a supremacia do poder constituinte, depois a supremacia hierárquica da Constituição, depois a rigidez constitucional. E para controlar, para fazer com que isso funcione, vem o controle de constitucionalidade, que é a outra consequência da supremacia hierárquica da Constituição. A doutrina constitucional, com grande frequência, vocês vão ver em inúmeros manuais, costuma dizer o seguinte, que a Constituição é rígida e por isso ela é superior hierarquicamente. Mas é exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Nós enxergamos a rigidez, enxergamos o controle de constitucionalidade porque eles estão expressos na Constituição. A rigidez no procedimento especial de emendas, de elaboração de emendas à Constituição. Então nós enxergamos a rigidez no procedimento de alteração especial, procedimento especial de alteração da Constituição, das normas constitucionais. E enxergamos o controle de constitucionalidade nos procedimentos que vão fazer com que a Constituição obedeça, né, as emendas obedeçam ao procedimento próprio, etc. Então vamos enxergar as duas coisas. Mas na realidade, o que justifica a rigidez e o controle é a supremacia hierárquica. E vem antes, portanto, da supremacia hierárquica. E ela vem diretamente da supremacia do poder que estabelece a Constituição, que é o poder constituinte. Como eu disse, não é só uma questão lógica, é também uma questão lógica, teórica, né? Mas mostrando que o direito surge dos fatos, não ao contrário, não é a política que surge do direito. O direito surge do mundo da política e ele vai depois normatizar o mundo da política, mas ele é produto desse mundo. Se nós formos olhar historicamente, é assim também que as coisas se passaram. Aí eu não estou dizendo que se passaram quando surgiu a teoria do poder constituinte. Nós estávamos, não é? E aí eu sou obrigado então a fazer um percurso histórico,
em toda a antiguidade, mesmo na Idade Média, não havia ideia de um poder constituinte. Por quê? Nós já vimos que havia a ideia de normas constitucionais. Quanto à matéria, não havia a ideia de supremacia formal das normas constitucionais. Isso nós vimos na aula passada. Havia a ideia de que existem normas sobre a organização fundamental do Estado, sobre as relações entre governantes e governados, não é? Sobre a estrutura do poder. Tudo isso já existia na Antiguidade e também na Idade Média, obviamente. Entretanto, não se tinha ideia clara de que essas normas sobre matéria fundamental do Estado, elas tinham supremacia hierárquica. Aliás, isso não havia porque não havia as constituições ato. Nós tínhamos constituições puramente costumeiras. Vale dizer, normas constitucionais esparsas, costumeiras e que tinham sido criadas ao longo do tempo nos vários estados. Vamos olhar aí, no direito romano era assim, nas cidades-estado gregas eram assim, e atravessou, tudo isso atravessou a Idade Média. Mas já no final da Idade Média, ali chegando à Idade Moderna, nós vamos encontrar na França a teoria das leis fundamentais do reino, que também já foi examinada na aula passada. Ali nós tínhamos costumes constitucionais, as normas constitucionais eram costumeiras, mas os legistas franceses propuseram criar, uma criação teórica, propuseram que tinha que haver limite à ação dos monarcas, ação muitas vezes desastrosa em termos de soberania territorial, porque faziam acordos cedendo partes do território do Estado nas guerras em que se metiam. E para obviar esse problema, se criou a ideia de que os próprios monarcas, mesmo absolutistas, né, estavam sujeitos a determinadas leis fundamentais do reino, sobre matéria fundamental, leis que tinham maior estabilidade, porque não podiam ser alteradas pelos procedimentos normais, que seria um decreto monárquico, precisava da convocação dos Estados Gerais, ou seja, do parlamento. O parlamento junto com o monarca, procedimento especial de alteração. E essas leis fundamentais eram dotadas de supremacia hierárquica, porque eram, em outras palavras, implicitamente havia essa ideia, obra de um poder que era superior ao próprio monarca. Portanto, a ideia de poder constituinte é implícita na teoria das leis fundamentais do reino, mas não havia sido explicitada. E não é pura coincidência que na própria França, já no momento subsequente, um momento revolucionário, o estabelecimento das primeiras constituições liberais, que são as primeiras constituições documentais e rígidas, a França revolucionária vai surgir nesse momento a teoria do poder constituinte. E não surge de nenhum autor de direito constitucional, nenhuma obra de curso de direito constitucional, claro, e nem de tratamento teórico da matéria. Surge de um opúsculo, podemos dizer assim, uma pequena obra, quase que um panfleto, eu poderia dizer um panfleto político. Esse panfleto político se tornou, claro, muito conhecido posteriormente, como se fosse uma obra, mas a sua preocupação era convencimento. Convencimento de quê? Convencimento de que a Câmara dos Comuns, né, o parlamento francês chamado de Estados Gerais, era composto de 3 estados, o clero, a nobreza e os comuns. O terceiro estado eram os comuns. Uma Câmara bastante numerosa, né, bastante representativa, mas que não tinha muito poder, sempre perdia nas deliberações para as outras duas que se juntavam. E o voto era por corporação, por Câmara, não por cabeça. Logo, vem o abade Sieyès tentar convencer que o terceiro estado tinha que assumir o poder. Ele é, em outras palavras, ou deveria ser, visto como o autêntico representante da soberania popular. E ele vai propor isso nesse opúsculo chamado A Constituição Burguesa, nessa edição que eu tenho, mas em francês, Qu'est-ce que l'État? O que é o terceiro estado? Essa Câmara dos Comuns. E o próprio abade Sieyès, que era um clérigo, né, era da ordem religiosa, tinha sido eleito, mas ele passou aqui para o lado dos comuns, né, e vai então, em primeiro lugar, dizer assim, o que é o terceiro estado? Ele faz uma série de considerações gerais sobre o assunto. Depois ele mesmo responde, o terceiro estado é uma nação completa. Então ele quer dizer, olha, quem é a alma, não é, do Estado francês é o terceiro estado. E o que tem sido até agora? Ele responde, nada, não tem poder. E o que pede o terceiro estado? Diz ele com alguma modéstia aqui, ser alguma coisa. Não é bem isso. E em quarto lugar, o que tentaram fazer pelo terceiro estado? As propostas do governo e dos privilegiados. Vejam que é um momento, portanto, de debate de propostas políticas. E ele responde,
que não fizeram muito pouco, né? E o que deveria ter sido feito? E ao dizer sobre o que deveria ter sido feito, ele escreve os princípios fundamentais. E é aqui o ponto que nos interessa. A partir daí, o que falta fazer, a execução dos princípios, e finalmente termina com a ideia da convocação de uma Assembleia Nacional. Na verdade, da conversão do terceiro Estado numa Assembleia Nacional Constituinte. Portanto, uma instância de representação da soberania popular, que esta é do povo. Ou no caso, na teoria de Sieyès, seria da nação, do povo na visão russoniana. Na visão de Sieyès, a soberania era nacional, da nação, que nos confunde exatamente com o povo, porque ela é atemporal. A nação seria o povo do passado, do presente e do futuro, vamos chamar assim. Então é algo um pouco diferente, mas de qualquer maneira é um ente coletivo, a nação. E não aquele órgão, a Assembleia Constituinte, que era, na realidade, um agente do titular da soberania, que seria a nação. Mas o que importa é que, a certa altura, ao dissertar sobre os princípios fundamentais, diz expressamente, eu vou ler aqui o Abad Sieyès, entretanto, de acordo com que critérios, com que interesses se teria dado uma constituição à própria nação. Ele já fala na ideia de constituição aqui, como um documento organizado, etc. A nação, diz ele, existe antes de tudo. Eu poderia dizer o Estado existe antes de tudo. Ela é a origem de tudo. Sua vontade é sempre legal, ou sempre constitucional. É a própria lei. Então não há inconstitucionalidade em face da Constituição, pelo menos dessa Constituição originária. Né? Nós vamos ver essa discussão depois surgir, mas sob um ponto de vista justnaturalista. Na Alemanha, pós-nazismo, essa discussão foi retomada, mas se alegando que existe um direito natural ao qual submete a Constituição, o que não é o posicionamento dominante na doutrina jurídica, né? Mesmo na Alemanha. Se quisermos ter uma ideia exata da série das leis positivas, que só podem emanar de sua vontade, vemos em primeira linha as leis constitucionais. Então, ele traça aqui uma hierarquia, sem se referir à pirâmide hierárquica, nada mais, escalonamento hierárquico, ele traça uma hierarquia. Em primeiro lugar estão as leis constitucionais, que se subdividem em duas partes. Umas regulam a organização e as funções do corpo legislativo, portanto, disciplinam o poder legislativo. E as outras determinam a organização e funções dos demais corpos ativos, ou seja, os direitos políticos. Ele fica nesses dois grandes assuntos, porque interessava a ele isso, claro que também haveria aqui poder judiciário, os demais poderes, poder executivo, mas ele queria chamar a atenção, claro, para o legislativo. Essas leis são chamadas de fundamentais, não no sentido de que possam tornar-se independentes da vontade nacional, mas porque os corpos que existem e agem por elas não podem tocá-las. Corpos que agem por elas, os poderes constituídos, não podem tocar as normas constitucionais. Em cada parte a Constituição não é obra do poder constituído, mas do poder constituinte. E gravem isso, gravem. Em cada parte a Constituição não é obra do poder constituído, mas do poder constituinte. Nenhuma espécie de poder delegado, como é o poder constituinte, pode mudar nada nas condições de sua delegação. O princípio romano, quem recebe algo delegado não pode delegar. E nesse sentido é que as leis constitucionais são fundamentais. As primeiras, que estabelecem a legislatura, são fundadas pela vontade nacional antes de qualquer Constituição. Formam o seu primeiro grau. As segundas devem ser estabelecidas por uma vontade representativa especial e aí passa então a dissertar. Mas o que importa para nós? Ele afirma pela primeira vez a existência de um poder supremo dentro do Estado que não se confunde com os poderes constituídos. Veja que se tratava ali de romper com os poderes constituídos, que era o monarca na época e os Estados Gerais tal qual estavam organizados, sempre prevalecendo a vontade do clero e da nobreza que se associavam, né, à vontade do monarca. No fundo era um monarca absolutista que tinha todos os poderes e controlava o parlamento. A ideia aqui é estabelecer um parlamento acima do monarca, ou que pudesse controlar efetivamente o monarca. E para isso ele precisava mexer na organização fundamental do Estado. Mas como fazer isso se o monarca não concordava nem os Estados Gerais? Afirmando que quem detinha o poder era o povo, era o titular do poder constituinte. E, portanto, podia reorganizar o Estado da maneira que bem lhe aprovesse. E a partir daí, os poderes teriam que se comportar de acordo com a nova ordem constitucional. Então,
poder constituinte é sinônimo, ou a manifestação do poder constituinte sempre se dá em momentos de ruptura institucional. Chame isso de golpe de Estado, movimento, revolução, o que quiserem, quartelada, não importa. Do ponto de vista jurídico, ruptura da ordem constitucional. Bom, aqui vimos então toda a questão histórica, né? Já perceberam que existe então aqui uma ideia, nós vamos falar muito nisso, de poder constituinte originário, que seria esse poder que organiza o Estado. Mas esse próprio poder, mesmo no nível constitucional, vê a necessidade de serem feitas mudanças naquilo que ele faz. E ele vai então estabelecer procedimentos, condições, limites para essas mudanças, mas ele vai estabelecer um poder de revisão. Se for um Estado federal, ele pode se desdobrar, né, em constituições estaduais ou até municipais, podemos pensar, com as leis orgânicas dos municípios. Então, vejam que há normatividade constitucional subalterna também, não é só lei ordinária que é subalterna à Constituição. Há normas constitucionais subalternas. Logo nós temos poder constituinte originário e temos poder constituinte derivado. Mas sobre esse assunto nós ainda retornaremos. Eu vou avançar um pouco aqui, porque senão o tempo acaba, não é? E vou passar para a natureza do poder constituinte. Essa é uma discussão, diria que clássica, né, em matéria de direito. Vocês certamente já passaram por ela em algum momento do curso, já estão aqui no segundo ano. Existem várias maneiras de ver o direito. Eu posso ver o direito através de fatos, valores ou normas. Não é? A teoria tridimensional do direito aqui do professor Miguel Reale. Muito bem, num curso de direito, o que se estuda é o direito principalmente a partir do viés das normas. Mas nós temos o aporte da sociologia do direito, examinando os fatos que compõem a matéria-prima das normas, e temos o aporte da filosofia do direito, principalmente através da axiologia jurídica, olhando o direito a partir de valores, as questões de justiça, as questões morais também, pelo ângulo da filosofia do direito. Para nós o que importa é compreender o sistema normativo, sistematizá-lo, interpretar os dispositivos, integrá-los, enfim, essa é a nossa função e vocês estão num curso para aprender a fazer isso e operar com isso. Isso não quer dizer que nós não tenhamos que ter um entendimento que as ciências que correm em paralelo à dogmática jurídica fornecem elementos para uma melhor e mais completa compreensão do fenômeno jurídico. Esta aula mesmo é um exemplo. Se nós não tivermos uma ideia de ciência política por trás, nós não vamos compreender o direito constitucional. Mas muito bem, o que eu quero dizer em relação à natureza é que para quem adota uma teoria do direito positivista, e essa é a teoria do direito estudada no mundo inteiro, em todas as faculdades de direito, a teoria predominante pelo menos, amplamente predominante, embora se fale em pós-positivismo, tal, isso é muito mais blá 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 do que qualquer coisa com algum fundamento científico, me perdoem aí aqueles que pensam ao contrário. O que se pratica, e Norberto Bobbio, com muito maior propriedade, demonstrou isso num livro que eu já acho que até mencionei, chamado O Positivismo Jurídico. Leiam esse livro, vocês vão ver. Quer dizer, a teoria científica do direito é o positivismo. Ponto. Claro que há modalidades de positivismo, essa é uma outra história. À luz do positivismo jurídico, o direito é norma, o poder constituinte não tem limite. Quando se diz não tem limite, mas então o poder constituinte pode fazer qualquer coisa, tá? Do ponto de vista normativo. É claro que então, a Constituinte aqui brasileira de 88 podia reinstalar a escravidão no Brasil. Do ponto de vista normativo, a resposta é sim. Do ponto de vista sociológico, claramente não. Ninguém no Brasil a essa altura defendia a volta da escravidão, evidentemente. Do ponto de vista axiológico, claramente não. Não há uma situação mais abominável do que a dominação de um homem por outro, embora tenha sido praticada, e até independentemente de questão étnica, questão, enfim, de grupo étnico, né? Em toda a antiguidade, né? Quem perdia a guerra era escravizado, né? Não importa a etnia. Enfim, mas isto é o passado de barbárie, né? A civilização, burilando os valores do cristianismo, a civilização moderna veio a banir a escravidão, felizmente, né? E esta casa participou da luta anti-escravagista, né? Através de Castro Alves e de vários nomes importantes do abolicionismo. Enfim, não tem condições. Mas do ponto de vista puramente normativo, se eu não tenho limite normativo prévio,
qualquer norma pode ser estabelecida. Então tem que distinguir, né? Os justnaturalistas respondem, não pode, porque tem o direito natural, há um direito. Mas a pergunta é, isso é direito? Não é direito do ponto de vista de norma efetivamente dotada de coação, etc. No fundo é uma concepção valórica, ou seja, significa, mas isso não é justo. Isso que dizem os justnaturalistas. Eu concordo, não é justo. Mas a análise da justiça está no outro plano, no plano axiológico. No plano normativo, justo ou injusto, é norma. A escravidão vigorou no Brasil, era praticada, cumprida, gerava ações judiciais, disputando a propriedade do escravo. Portanto, isto tinha um segmento normativo. É injusto? Injusto, sem dúvida. Do ponto de vista sociológico, representou atraso para o país. Sim, mas nós abolimos a escravidão muito tarde, inclusive. Mas isso é uma outra análise, né? Nós temos que separar os planos. Então, do ponto de vista puramente normativo, o direito, a Constituição, o poder constituinte, aliás, não tem limite. Do ponto de vista, entretanto, factual, é claro que há limites culturais, há limites sociológicos, há limites no processo político, isso é uma outra história. Então não é porque o que as pessoas às vezes confundem é que achar que o direito vai assegurar todas as coisas, vão estar protegidos pelo direito. Há momentos de reorganização do Estado em que o direito não nos protege. O que nos protege é a união coletiva, é a movimentação política, é a aglutinação de forças, é o predomínio, né, no processo político de forças democráticas, que estão ali lutando por um Estado civilizado, um Estado que respeita os valores fundamentais da pessoa humana, não os direitos, os valores fundamentais da pessoa humana, respeite a própria dignidade da pessoa humana, independentemente de norma. Então há momentos em que não é o direito que nos defende. O direito funciona num mundo já institucionalizado. Um mundo que não está institucionalizado, o direito não funciona, ele funciona depois. E por isso que os momentos constituintes puros são perigosos, devem ser raros na história de uma sociedade, né? Bem, vamos passar aqui à titularidade. A titularidade envolve a questão da legitimidade do poder. Nem todo poder legal é legítimo, né? Eu posso ter um poder de acordo com a lei, mas a lei foi imposta, a lei não é objeto de concordância dos governados. Então, neste caso, nós temos um poder legal, porém ilegítimo, não é? Na época, enfim, do regime de 64, o regime militar brasileiro, se esse regime teve no seu início ainda a pretensão de ser um poder legítimo, ele perdeu essa legitimidade, não demorou muito a perder, e a partir de um certo momento nós temos um poder legal, mas totalmente legítimo, porque era, enfim, não era apreciado, não era bem quisto pela sociedade. A sociedade queria se livrar do poder, desse poder. E daí todo o processo até chegarmos à Constituinte, né, uma luta política que demorou aí vários anos, né, até chegarmos à Constituinte que elaborou a Carta de 88. Então, o poder pode ser legal, mas ilegítimo. A legitimidade, portanto, é uma discussão que diz respeito ao consenso em relação ao poder, não é? Se nós estamos de acordo com quem deve exercer o poder. E a resposta a quem deve exercer o poder, ela varia, claro que historicamente. Se nós olharmos lá, enfim, nos monarcas absolutistas, não vamos imaginar que um monarca absolutista era um governante ilegítimo, simplesmente porque ele exercia o poder de forma absoluta. Não, porque na época prevalecia a ideia de que o soberano tinha a graça divina para exercer o poder. Então o poder era visto como legítimo à luz de um critério que era o direito divino dos reis, né? Esse era um critério de soberania que era aceito na época. Quando esse critério, entretanto, vai perdendo força, vai perdendo legitimidade, vem um outro critério de legitimidade, que é a soberania popular. No fundo, nós tivemos, na transição aqui da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, nós tivemos exatamente esse conflito de legitimidade. O direito divino dos reis é colocado na cesta do lixo e vem a soberania popular. O direito divino dos reis era manejado pelos monarcas, a soberania popular brandida pelo parlamento. A luta do parlamento com os monarcas absolutistas, até que vem o mundo moderno, em que às vezes até a monarquia é preservada, mas em termos constitucionais, respeitando a estrutura constitucional e respeitando a soberania que passou a ser popular, não mais dos reis, e sim do povo. Então a resposta a quem é o titular da soberania deve ser
o povo, essa é a resposta contemporânea, mas não é uma resposta que se imponha de forma atemporal, depende do momento.